Olá, olá! E aí? Tudo bem com você? Olha só, vamos dar continuidade à nossa 10ª temporada, a temporada do cálculo estequiométrico, tá? Hoje, nessa aula, nesse episódio, a gente vai aprender de fato o que é a estequiometria, o que é que ela estuda, e a gente vai também fazer as reações com cálculos simples, tudo bem? Então veja só, como é que funciona isso aí? Deixa eu vir aqui para o cantinho. E aí ela diz o seguinte, ó, cálculo estequiométrico ou estequiometria estuda a proporção entre reagentes e produtos em uma reação química. Então imagine o seguinte, pessoal, imagine que a gente vai fazer um bolinho feito esse aqui, ó, bem lindinho, deve estar uma delícia. Para fazer um bolo como esse, a gente vai usar 2 ovos, uma colher de manteiga, uma xícara de farinha. Quando eu uso essas quantidades, a gente tem um bolo. Isso aqui, galera, ó, a gente pode fazer uma analogia e dizer que são os reagentes. E esse aqui seria o produto. Então, para fazer um bolo, qual é a proporção que a gente tem que ter? 2 ovos, uma colher de manteiga, uma xícara de farinha, um bolo. E aí eu pergunto a você, e se eu quiser fazer 2 bolos? Diga aí para mim o que é que a gente deve fazer. Diga que eu estou lhe ouvindo. O que é que a gente deve fazer? Muito bem. A gente deve usar 4 ovos, 2 colheres de manteiga, 2 xícaras de farinha e aí a gente vai obter 2 bolos. Ó, o que a gente fez daqui para cá nada mais foi do que duplicar a quantidade dos reagentes. Quando eu duplico a quantidade dos reagentes, a gente duplica a quantidade do produto, que é o bolo. Se eu triplicasse a quantidade de reagentes, eu teria 3 bolos. Isso que a gente está fazendo é estabelecer uma proporção. E na hora que a gente usa essa proporção, a gente está falando de estequiometria. Então, o que é estequiometria? Estequiometria é o estudo das proporções nas reações químicas. Existem algumas leis ponderais que regem a estequiometria. Quais são essas leis? Primeira lei, lei de Lavoisier, lei da conservação das massas. O que é que ela é conhecida? Na natureza nada se forma, nada se cria, tudo se transforma. E aí ele diz o seguinte, ó, quando os reagentes reagem formando um produto, a massa antes da reação e a massa após a reação é a mesma. O que quer dizer isso aí? Se eu pegar 1 quilo de reagente, quanto é que eu vou ter no produto? 1 quilo. Então, se eu somasse lá no meu bolo ovo, farinha e manteiga, se eu tivesse 1 quilo disso, quanto é que eu ia ter de bolo? 1 quilo. Detalhe, ó, isso em recipiente fechado. Por quê? Porque se for um gás, ó, o recipiente é aberto, produzir um gás, se o recipiente está aberto, o gás vai embora. E a massa desse gás vai junto com ele. Então, no recipiente aberto não é verdade. No recipiente fechado, o gás ficaria presinho, a massa dele é contabilizada. Tudo bem? Então, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? É a lei de Lavoisier. E a lei de Proust? A lei de Proust é a lei das proporções constantes. Galera, quando a gente balanceia uma reação, a gente acha os coeficientes estequiométricos. São esses numerozinhos. Lembra do episódio passado? No episódio passado, a gente aprendeu a fazer o balanceamento das reações. Ele dá pra gente, galera, esses numerozinhos aqui, esses coeficientes estequiométricos, a proporção em mol. Quando eu uso 2 mols desse, a gente usa 1 mol de oxigênio e produz 2 mols de água. Tá legal? E aí, se a gente usar os múltiplos dele, também tá valendo, ó. Quando eu uso 4 mol desse aqui, eu vou ter que usar quanto de O2? 2 mols de O2 e produzo quanto de água? 4 mol de água. Daqui para cá eu fiz o quê? Multipliquei por 2. Mas a proporção ela permanece a mesma, tá certo? Ah, Marco, eu posso fazer esse cálculo com massa que eu estou vendo aqui, ó, que tem massa? Pode, ó. 2 vezes.
aqui nesse cantinho aqui em cima, ó, eu já coloquei as massas molares das substâncias. Quanto é a massa molar do hidrogênio? 2 gramas por mol. Se eu tenho 2 mols, 2 vezes 2 gramas. Do oxigênio, estou pegando daqui, tá? Ó, a proporção em mol, estou usando os coeficientes. Oxigênio, ó, quantos oxigênio eu tenho? 1 mol. Quanto é que é a massa de 1 mol de oxigênio? Lá em cima, 32 gramas. Opa, faltou um 2, deixa eu apagar. 32 gramas. 32, eu peguei um marca-texto, ó. Aqui é bom que é gravação ao vivo, tá? Sem edição. 32 gramas. E água? Quantas águas a gente tem? 2 mol. Quanto é a massa de uma molécula de água? 1 mol de água. 18 gramas. Lembra da lei de Lavoisier? Que a massa que a gente tem antes é igual à massa que eu tenho depois? Olha só, deixa eu botar aqui de vermelhinho. Olha a massa que eu tenho antes, tá? Quando eu falo antes, é antes aqui, ó, da setinha. É essa parte aqui, que são os reagentes. O que vem depois da setinha são os produtos. Tudo bem? A massa que eu tenho antes é igual à massa que eu tenho depois. Será que é verdade? 2 vezes 2, 4. 4 mais 32 dá quanto? 36. E 2 vezes 18, 36 gramas antes e 36 gramas depois. Foi isso que Lavoisier disse lá atrás, tá? Posso pegar em volume. Galera, se eu pegar na CNTP quer dizer o quê? Condições normais de temperatura e pressão. Foi a temporada passada. 1 mol de qualquer gás na CNTP, qual o volume? 22,4 litros. Então aqui eu vou ter 2 vezes 22,4 litros. 1 vezes 22,4 litros. E aqui eu vou ter 2 vezes 22,4 litros. Beleza? Então, esses dois caras, Lavoisier e Proust, é quem rege a estequiometria, tá? Marco, e para resolver as questões que precisamos para resolver os problemas? Primeiro, ter a reação balanceada, tá? Depois, achar o dado e a pergunta e depois fazer uma regra de 3. Claro que a gente está falando aqui dos casos mais simples. Depois a gente vai particularizando os casos, tá bom? Então vamos ver na prática como é que isso aí funciona. Ó, observe a reação balanceada, ou seja, a primeira etapa já está ok, a reação já está balanceada, tá? Que representa uma das maneiras de produção do gás cloro. Então, primeiro, balancear a reação, eu já tenho. Ó, outra coisa, ó, quando a reação vem com um coeficientezinho, ela já vai estar balanceada, tá? Não precisa se preocupar, não. Aí ele fala o seguinte, ó, para a produção de 3 mol de Cl2, ele está dando um dado, ó, um dado de Cl2. Para a produção de 3 mol de Cl2, quantos gramas de HCl são necessários? Ou seja, ele está querendo saber quanto de HCl é necessário. Beleza ou não? E agora vem a estequiometria, ó. Quando a gente usa 4 mol de HCl, a gente produz, quando não tem nada, esse número aqui é 1, tá? O coeficiente, a gente usa 1 mol de Cl2. Essa proporção, a proporção dos coeficientes estequiométricos, tá? Ele usou quanto de Cl2, ó? Aqui ele está dizendo que usou 3 de Cl2. Quando usar 3 mol de Cl2, quantos de HCl ele vai usar? X. Aí faz a regrinha de 3, ó. 1 vezes x vai dar x, é igual a 4 vezes 3, que vai dar 12 mol de quem? De HCl. Galera, acabou a estequiometria. Aí agora virou um problema de cálculos químicos. Que ele não quer em mol, ele quer em massa. E aí a gente viu, sempre que tem mol em massa, o que é que a gente tem que achar? A massa molar. Olha outro detalhe, ó. Ele deu aqui pra gente a massa molar.
Se ele deu, galera, a massa molar, você vai usar, tá? Uma vez eu já vi vários alunos, mais uma vez um aluno foi e disse assim, professor, eu respondi aquela questão, nem usei a massa molar. Aí eu disse, parabéns, muito bem. Mas pensando assim por dentro, poxa, deve ter sido um chute danado. Deus queira que ela acerte. E aí, não sei qual foi o resultado, tá? Mas deu massa, vai usar. Deu dado, vai usar, tá? E aí, como é que a gente acha a massa de HCl? Eu vou fazer aqui em cima, HCl. H tem um H, ó, tá aqui, ó, um H. E quanto é a massa de cada H aqui, ó? 1. 1 vezes 1 dá 1. E o Cl? Tem um aqui. E quanto é a massa de cada Cl? 35,5. 35,5. Então dá 35,5. Somando isso aqui dá 36,5. Qual é a unidade, hein? Gramas por mol. E aí vem para cá, ó. Estou dizendo que cada mol tem 35,5 gramas. Como a gente tem 12 mol, vai ter X. Tchum, tchum. X igual a 12 vezes 35,5. Aí essa continha, vou pegar minha calculadora aqui, tá? Vai ser 12 vezes 35,5. 426. 35 não, 36,5, né? Aqui, ó. 36,5. 36,5. 12 vezes 36,5 dá 438 gramas. Que isso aqui dá letra B de bola, né? B de bom demais. Vamos fazer outro exercício. Ó, o fermento químico é um ingrediente muito utilizado na cozinha para fazer crescer as massas, sendo a principal a farinha de trigo. O crescimento ocorre devido à formação de gás carbônico dentro da massa quando o fermento é acionado a ela. Graças a ele, podemos provar alimentos macios e de digestão fácil. Observe a reação entre as substâncias que compõem um determinado fermento químico quando o mesmo é adicionado à massa de um alimento que está sendo produzido. Está aí a reação. Considerando a reação dada, qual é a massa em gramas de CO2 produzida a partir de 60 gramas de NaHCO3? Reage totalmente com isso aí. Então, ó, pergunta dele, ó, qual é a massa de CO2? Então, a pergunta dele é, qual é a massa de CO2? Quando a gente usa 60 gramas de NaHCO3. Eu estou no meio toda da questão? Estou não. Concorda comigo que esse é o dado e a pergunta? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o outro slide aqui com um pouquinho mais de espaço, tá certo? Então, ó, pergunta dele, ó, qual é a massa em gramas de CO2? Qual é a massa disso aqui? Quando a gente usa 60 gramas de NaHCO3. Beleza? Joia. Então vamos para cá, ó. Quando a gente usa 8 mol disso aqui, a gente vai produzir 8 mol disso aqui. Concorda, não? Joia. Sendo que aqui, pessoal, a gente tem um probleminha que é o seguinte, ele está dando dado em massa, tá? E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu tenho como converter esse mol para massa? Tenho. Como é que a gente converte para massa? 8 vezes. Quanto é a massa molar do NaHCO3? Ó, tá aqui, ó. 84 gramas. A gente produz 8 vezes. Quanto é a massa de CO2? Ó? 44 gramas. Aí ele fala aqui, ó. Quando eu usar 60 gramas de NaHCO3, quando a gente usar 60 gramas desse, quanto desse eu vou usar? X. Aí faz a regrinha de 3 agora. Tchum, tchum. Beleza? Aí é conta. E aí, ó, sempre que a gente tiver na mesma linha ou na mesma coluna, vou até ficar grandão aqui para vocês.
Sempre que a gente tiver na mesma linha ou na mesma coluna, a gente pode simplificar, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, na mesma linha, esse 8 com esse 8, a gente pode simplificar. De boa? Então, minha continha aqui, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar 84x, 84x é igual a 60 vezes 44. X é igual a 60 vezes 44 dividido por 84. Aí, ó, aqui eu vou usar a calculadora, tá? Mas se eu quisesse usar um raciocínio aqui, 44 e 84, né? Mais ou menos 1 sobre 2? Mais ou menos 1 sobre 2. Aí vai dar 60 dividido por 2. Vai dar mais ou menos 30, alguma coisa. Vai dar a letra C. Mas vamos fazer essa conta, fazendo a calculadora com vocês. 60 vezes 44 é igual a 2.640 dividido por 84. Vai dar 31,42843. Então, letra certa, letra C de chuchu. Chuchu, beleza, tá? Bom demais, né? Vamos para mais um exercício. Tá vendo aqui, ó? Pancada de cálculo estequiométrico é bastante exercício, tá? Pode-se obter o metal cobre usado como fiação elétrica a partir da ustulação do minério calcosita, Cu2S, que é o aquecimento do minério na presença de oxigênio. Ele está falando que esse termo aqui, ustulação, é o aquecimento do minério na presença de oxigênio, conforme a equação representativa a seguir. Tá aí a reação. Galera, essa reação está balanceada, sim ou sim? Sim. Por quê, Marco? Porque ele já veio com coeficiente, tá? Ó, detalhe, se você está no colégio, na primeira ou na segunda série, dá uma confirmada, tá? Que já aconteceu de um professor, por maldade, botar um número e tirar o outro da reação. A reação não fica balanceada. Mas pensando em terceira série, Enem, veio com o coeficiente, pode meter o pau aí que a reação está balanceada. Então tá aí a reação. Aí ele fala o seguinte, ó, as massas molares dos elementos Cu e S são respectivamente tanto e tanto. Lembra que no Enem não tem tabela periódica, por isso que vem na questão, tá certo? Considerando a reação com rendimento de 100%, deixe sair para depois, não vou comentar agora. Na obtenção de 10 mols de cobre, ó, é um dado que ele está dando, 10 mols de cobre, a quantidade em gramas do minério necessário será. Quem é o minério? Ele falou lá em cima, a calcosita. Ele está querendo saber a quantidade desse. Tudo bem? Deixa eu passar limpo aqui. Opa, não tem espaço não. Pensava que ele estava aqui não, na frente. Tudo bem, vamos fazer aqui mesmo então. Ó, então ele deu uma quantidade de cobre e quer saber a quantidade de Cu2S. Lembra que aqui é 1? Quando a gente usa um mol desse, a gente produz 2 mol desse. Na questão, ó, quantos mol de cobre ele está dando? 10. Quando eu usar 10 mol desse aqui, quanto é que eu vou usar aqui? X. X, ó, faz a regrinha de 3. E aí, você já vai começando a pegando a malíciazinha, ó. Daqui para cá, não multiplicou por 5? Então, daqui para cá, multiplica por 5. X igual a quanto? 5 mol de Cu2S. Agora eu fiquei no meio, não foi? E eu nem vi. Foi mal. Deu para acompanhar? Deu? Todo mundo aí? Todo mundo aí tá tranquilo, tá? Joia. 5 mol de Cu2S. Joia. Aí, galera, ele não quer mol. O que é que ele está querendo saber? A quantidade em gramas. Aí eu tenho um mol e quero massa. O que é que a gente tem que achar? A massa molar. Quanto é a massa molar disso aqui? Cu tem 2 vezes. Quanto é cada Cu? 63,5. 63,5. Essa conta dá 127. E o S? 1 vezes. Quanto é que vale cada S? 32. 32. Essa conta, 159 gramas para cada mol. Quantos mol nós temos? 5. Então, quando eu tenho 5 mol,
quantos gramas? X. Tchum, tchum. X igual 5 vezes 159. 5 vezes 159. 795. Como é que você faria essa conta de cabeça? Multiplica por 10, 1590, depois divide por 2, tá? 795. Então, letra certa, letra B de bola. Joia? Vamos para mais um exercício. Na decomposição térmica do ácido nítrico, na presença de luz, libera NO2, de acordo com a seguinte reação não balanceada. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou balancear aqui já ela, tá? Vou botar um 8 aqui. E aí, deixa a gente treinar um pouquinho. O treino de hoje não é balancear a reação. 8. Aí 8N, aí eu vou ter um 8 aqui. Deixa eu ver se esse número aqui vai dar certo. Aí oxigênio, H tem 8, aí eu boto um 4. Oxigênio aqui tem 24. Aí aqui tem 4, mais 16 dá 20. Para 24, 2. Beleza? Então, balanceando. Poderia ser a metade, né? De cada um. 4 com 16, 20. Joia. N8. Oxigênio 8. Beleza. Tá balanceado. Poderia ser a metade? Poderia. A metade seria quanto aqui? Simplificando. Seria 4, 2, 4, 1, né? Joia? Aí a pergunta aqui, ó. Assinala a alternativa que apresenta o volume de gás liberado quando 6,3 gramas de HNO3, 6,3 gramas de HNO3 são decompostos termicamente. Detalhe, galera, que tem uma pegadinha. Ó, quem é gás? É esse e é esse. Certo? Ou seja, ele quer essa soma aqui, ó. Quando a gente usa 4 mol desse, a gente produz quantos mol de gás? 5 mol. Concorda comigo? Mark, por que a água não entra? Porque a água ela é o quê? Líquida. Ele está querendo saber quanto de gás é produzido. Isso é uma questão difícil, tá? Então aqui, ó, ele deu massa de HNO3 e aqui eu tenho um mol de HNO3. A gente consegue transformar isso aí para massa? Consegue? Consegue, usando a massa molar. 4 vezes 63 gramas, que é a massa molar, tá certo? Produz 5 mol. Mas eu não quero em mol, eu quero o quê? Volume, ó. Ele quer volume. Eu posso trocar esse mol aqui por 22,4? Posso. Quando usar 6,3 gramas, a gente vai obter quanto aqui? X. Ó, lembra que eu falei? Na mesma linha ou na mesma coluna a gente pode simplificar. Então, grama com grama. Pode cortar. Vai sobrar o que a resposta? Em litro. Dá para simplificar 6,363? Dá 10. 4 vezes 10, 40 vezes x. 40x é igual a 5 vezes 22,4. X vai ser igual a 5 vezes 22,4 dividido por 40. Vamos fazer essa contazinha aqui. 5 vezes 22,4 dividido por 40. 2,8 litros. Letra certa, B de bola. Esse zero aqui depois da vírgula é cabelo, feito cabelo no peito de homem. Não serve para nada. Pode tirar, que não vai fazer falta não, tá certo? Galera, acho que deu para entender que há uma proporção entre reagentes e produtos e é resolver a regra de 3, tá certo? A gente vai ver os casos especiais, mas os casos especiais a gente está sempre revisando esses casos gerais. Tá legal? Espero que você tenha gostado aí de estequiometria. Não se assuste e faz os exercícios aqui na plataforma e também na apostila. Para você, um molde de beijos.